Gostaria de orar com os irmãos uma vez mais, amém? Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor é aquele que nosso coração, e o Senhor é aquele que continua dando o nosso coração. Aleluia, que tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, e todas as coisas, elas fluem por meio do Senhor. O Senhor é a nossa videira verdadeira, nós somos apenas ramos, e separados de Ti nós não podemos fazer nada. No passado nós estávamos perdidos em trevas, como foi lembrado aqui, e o Senhor é que nos resgatou com a Sua maravilhosa luz. E no nosso viver diário ainda tem sido assim. Ainda dependemos do Senhor diariamente. O Senhor é aquele que nos socorre. Te louvamos porque o Senhor é aquele que nos ama. O Senhor é aquele que ganha os nossos afetos. Ó Senhor, que o Senhor possa abençoar esse tempo de comunhão. Ao considerarmos as Suas palavras sobre o amor, nós somos tão deficientes. Ó Senhor, só o Senhor pode nos ensinar a respeito do amor. Graças nós te damos, Senhor, porque temos provado do Seu amor. Temos conhecido o Seu amor. Temos crido no Seu amor. Aleluia, porque o Senhor é a nossa referência. Queremos estar com os nossos olhos voltados para Ti, Senhor. E que o Senhor possa aperfeiçoar o nosso viver, para que nos tornamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Somos totalmente dependentes do Teu Espírito. Nos supra, Pai, por meio do Espírito Santo, para que esse tempo de comunhão ele seja realmente proveitoso. Que o Senhor possa, uma vez mais, derramar o Seu amor nos nossos corações. Senhor, faça isso de novo. O Senhor tem feito isso tantas vezes, graças nós te damos por isso. Nas nossas vidas, nesta assembleia, o Senhor tem tantas vezes derramado o Seu amor nos nossos corações. Nessa noite, Senhor, nós clamamos, faça isso de novo, Senhor. Nós não queremos apenas saber das coisas de forma teórica, sem nenhuma experiência, sem nenhuma realidade espiritual. Ah, Senhor, nós não queremos ser aqueles que apenas sabem até mesmo versículos de cor sobre o Seu amor, mas que não conhecem o Seu amor. Ó Senhor, derrama o Seu amor nos nossos corações, Senhor. A Tua palavra nos diz, o Senhor mesmo foi quem falou isso, que o amor de muitos, o amor de quase todos, iria se esfriar. Quase todos, não todos. Nós queremos estar entre esses que se salvam, Senhor. Entre esses que não são contados no esfriamento do amor que certamente acontecerá e já está acontecendo nos últimos dias. Ó Senhor, nós te adoramos porque o Seu amor é mais forte do que a morte. Seu amor nos arrebata. O Seu amor é que nos tira da frieza espiritual. Seu amor é quem nos constrange a viver, que nos tira da mornidão. O Seu amor é quem nos salva da indiferença. O Seu amor é que nos aperfeiçoa. Que o Senhor possa falar ricamente conosco nessa noite.
É o que eu te peço a ti, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade ao que nós temos visto sobre a última ceia. E o encargo que o Senhor colocou no meu coração é este, que nós lemos antes de partir o pão, João 13, 34, 35. Quero ler com os irmãos novamente. João 13, 34 e 35. Amém? Vamos ler novamente. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. Irmãos, é maravilhoso como esse capítulo 13 de João começa. Olha o versículo 1, já que você está com a Bíblia aberta aí. João 13, 1 fala assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É assim que começa este capítulo, falando que Jesus amou os seus que estavam no mundo e ele amou até o fim. Nós temos aqui algo que nos remete tanto à ideia de tempo, quanto à questão da qualidade. Por um lado, Jesus amou os seus até o último momento. E por outro lado, Jesus ele nos amou ao extremo, demonstrando o seu amor sacrificial, entregando a sua vida por nós. E qual foi a motivação do Senhor Jesus ao fazer essa obra? Foi o seu amor. Jesus nos amou até o fim. E daí nesse capítulo ainda, nós temos algo extraordinário. Aquele que é chamado de Senhor, e tem que ser assim. Aquele que é digno de ser chamado de Mestre, ele expressou esse amor, pedindo que trouxessem água, vestindo um avental, e ele passou a lavar os pés dos seus discípulos. Nós estamos acostumados a lembrar dessa passagem e considerarmos que o que Jesus fez foi nos dar um grande exemplo de humildade. Mas, irmãos, se nós prestarmos atenção no capítulo 13, nós vamos ver que o assunto principal não é humildade. O assunto principal, a lição maior que Jesus quer nos ensinar em João 13 é o amor. Nós vamos voltar a considerar isso um pouco mais daqui a pouco. E nós chegamos então nessa porção em que Jesus ele dá um novo mandamento. Primeiro, vamos considerar, irmãos, o que significa a palavra mandamento. É Jesus aqui que deu o mandamento. A palavra aqui no grego é entole, que significa ordem, que significa comando, que significa dever. Jesus, ele deixou um mandamento. O mandamento é uma exigência, é algo que o Senhor demanda de nós. O mandamento não é algo que está aberto para discussão. Quando Jesus ele nos dá o mandamento, é um dever, é uma demanda que nós recebemos, é algo que ele considera muito importante e ele requer de nós isso. E o que é que o Senhor está requerendo de nós aqui? O amor.
E Ele não requer de nós nada que Ele mesmo primeiro não tenha nos dado. Ele nos deu. E agora Ele pede para aquilo que nós recebemos, nós também possamos dar. Eu gostaria de te perguntar, você recebeu o amor do Senhor? Jesus deu o amor dele por você? Esse amor que Ele nos deu, Ele pede agora para nós também dar. Só que agora Ele fala novo mandamento. Por que novo mandamento? Porque já havia um mandamento antes no Antigo Testamento. Lá em Levítico 19, 18, dizia assim, qual que era o mandamento que havia? Lá em Levítico 19, 18, nós lemos assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse era o mandamento antigo. Eu sou o Senhor. Já havia esse mandamento, que nós conhecemos muito bem. Amarás o próximo como a ti mesmo. E quando ele diz novo mandamento vos dou, onde é que está a novidade? A novidade é que agora ele pede para nós amarmos uns aos outros como... O que ele diz? Como eu vos amei, como eu vos amei. Os irmãos percebem que agora a referência mudou. Antes a referência era amar o próximo como a si mesmo. Eu era a referência. O mandamento de Deus era nós amarmos uns aos outros como nós gostaríamos de ser amados. Essa era a exigência. Só que agora o Senhor elevou esse mandamento. A régua agora não é apenas eu mesmo. Não é apenas eu tratar os outros como eu gostaria de ser tratado, fazer para os outros o que eu gostaria que fizessem para mim. Isso já é um padrão muito elevado, irmãos. Muito bom mesmo. Se nós praticássemos isso, já seria um padrão, excelente. Por exemplo, você gosta de estar numa fila e ver alguém passando, cortando fila na sua frente? Você gosta de fazer, sofrer isso? Então, se eu não fizer aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim, já é um padrão excelente, só que agora a referência é outra. E o que o Senhor Jesus nos pede é para amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E como é que Jesus nos amou? Nós acabamos de ver em João 13:1. Como é que Ele nos amou? Ele nos amou até o fim. Até o último momento. Ele nos amou ao extremo. Amados irmãos, Jesus te amou. E eu queria te dizer, Jesus, Ele te ama. Jesus te ama. Nós temos dois pontos importantes aqui. Primeiro, nós precisamos lembrar, nós precisamos conhecer, nós precisamos experimentar o amor de Jesus. Nessa expressão, quando Ele diz, como eu vos amei. Irmãos, esse amor, ele é poderoso, esse amor, ele transforma vidas. Esse amor quebranta corações. Paulo, ele fala que esse amor é o que nos constrange, para nós não vivermos mais a nossa vida para nós mesmos. Irmãos, isso é algo muito forte em nós. Nós somos impulsionados a isso, a viver para nós mesmos. Nós damos valor a tantas coisas. Nós damos valor ao trabalho.
Nós damos valor ao reconhecimento, nós damos valor ao sucesso, nós damos valor à nossa reputação, à nossa imagem. Mas quando nós tocamos no amor sacrificial de Jesus, todas essas coisas não passam de refúgio. A renúncia, irmãos, ela acontece verdadeiramente quando nós tocamos nesse amor do Senhor. O amor do Senhor nos constrange. Irmãos, eu tive uma experiência, sabe? Já contei isso para alguns. Há um tempo, alguns anos, eu tinha aberto um canal no YouTube, né? E daí, eu gravei lá alguns vídeos naquela época, o Adriel sabe disso, me ajudou, né? E deixei aquilo lá. Já naquela época, eu não tive paz por uma série de coisas. E aí, o canal foi crescendo, né, Adriel? Sozinho lá. E recentemente, alguns amigos, até mesmo alguns irmãos, me falavam, volta a gravar, volta a fazer vídeos, né? E aí, eu decidi voltar a gravar. E não só voltei a postar vídeos no YouTube, mas eu saí abrindo conta em tudo que é rede social. Abri conta no Instagram, abri conta no Facebook, abri conta no TikTok, até no TikTok. E voltei a gravar os vídeos e postar lá. E a minha rotina, irmãos, tem sido bastante intensa, sabe? E isso de gravar também estava demandando muito tempo, vídeos tão curtinhos, mas para gravar, para editar, tudo demandando muito tempo, me afetando no trabalho, me afetando em casa, no casamento. Mas eu ouvi o Senhor, irmãos. O Senhor, Ele me falou, eu não pedi para você fazer isso. Eu não pedi para você fazer isso. E aí a gente ouve e até passa coisas na nossa cabeça, no nosso coração. É uma coisa que se der certo, dá para ganhar bastante dinheiro. Recentemente, né, estudando o tema de consagração, de que o que nos constrange, a motivação da nossa consagração é o amor do Senhor. O amor de Cristo nos constrange. Estudando isso, daí estava lendo um texto de um irmão que ele falava sobre até mesmo desistir do futuro. Estava falando de renúncia. Irmãos, o que verdadeiramente nos convence a abrir mão? O que verdadeiramente capacitou até mesmo homens de Deus no passado a entregar a vida deles para o Senhor e se tornarem mártires? Eles foram tocados pelo amor do Senhor. Nós precisamos conhecer esse amor, irmãos. Esse amor, ele me ganhou, começou a me ganhar, eu acho que quando eu tinha um pouco menos de 9 anos. O amor do Senhor foi ministrado para mim primeiro lá em casa. Eu fui batizado com 9 anos. Foi um avivamento. Nesse avivamento, o amor do Senhor foi derramado no meu coração. Nunca senti necessidade de um rebatismo, apesar da minha idade ter sido muito pequena. Eu fui batizado com 9 anos. Nunca senti necessidade de um rebatismo. Quando eu tive 14 anos, eu tive mais uma experiência, irmãos, de avivamento. E aquele amor do Senhor foi derramado no meu coração. Quando eu tinha 14 anos. E eu creio que
Os irmãos conhecem um pouco da minha história, né? Na escola eu era um amendoim. Essa era a minha fama, o mindu. E se o Senhor não tivesse me alcançado com o amor dele, irmãos, eu acho que esse amendoim já tinha estragado já, viu? Mas graças ao Senhor, irmãos, o Senhor me visitou com o amor dele e me conquistou. E até os meus 17, 18 anos, eu vivi um primeiro amor intenso. É claro, né? Que as coisas do amendoim estavam lá e foi saindo fora. Mas eu lembro muitas vezes, isso que a Lívia compartilhou, de eu ir para a escola, irmãos, avivado, orando, cantando, muitas vezes indo, eu estudava lá no Ribeiro, né? Eu saía do Cervezão algumas vezes com a Bíblia aberta, ia lendo a Bíblia andando. Você já viu isso? Eu ia pela rua andando, irmãos, e vivendo o amor do Senhor de uma forma muito intensa. Outras coisas começaram a concorrer com o amor do Senhor no meu coração. Uma delas foi a fase de paixões, de relacionamento, né? Aquela preocupação com relacionamentos. Mas o Senhor foi tão bom na minha vida, irmãos. Eu já contei aqui. Teve vez, o Senhor me guardou de fazer muita coisa que eu quis fazer. Eu planejei fazer. Mas o Senhor me livrou. O Espírito Santo me guardou. E o amor do Senhor me conquistou para não fazer. O que nos conquista, irmãos? O que nos quebra? O que nos para se não for o Espírito Santo, se não for o amor de Jesus? O que é capaz de nos parar? O que é capaz de nos mudar se não for o amor do Senhor? Já contei tantas vezes para os irmãos. Eu tive lá a minha aproximação com a Lídia e a gente era tão imaturo. Jovens, às vezes a gente fala coisas para vocês que são mais novos, não é porque a gente foi melhor do que vocês estão sendo. Tem muita coisa que a gente pisou na bola e errou. Mas a gente fala porque a gente não quer que vocês passem por isso. Vocês podem ser melhores do que nós. E vocês têm um privilégio de derramar o que vocês têm de melhor, que é a juventude de vocês, para o Senhor. Entregar para o Senhor. Serem usados pelo Senhor. Numa época que é chamada a época do tempo do fim. Que privilégio que vocês têm. E eu lembro que errei na primeira aproximação com a Lídia. Meu Deus do céu, muito imaturo, ciumento, obra da carne, coisa ali que dá até tristeza de lembrar. Mas mais uma vez, irmãos, o Senhor me visitou. Eu acho que quando eu tinha ali meus 22 anos, num dia em que eu estava chorando, lá na casa dos meus pais, na edícula que tinha lá no fundo, aquela coisa de a criança chorar e a mãe não ver. Mas o Senhor vê, irmãos. E aquilo que no meu coração eu relutava tanto, porque eu dizia, quero. E eu estava vendo que eu não tinha. E o Senhor me falando, me dá, me entrega. Irmãos, naquele dia, teve um dia especial, um dia que o Senhor me convenceu. O amor dele me quebrantou e aquilo que eu estava segurando, eu entreguei. E que paz, irmãos. E depois o Senhor me deu
aquilo que eu queria, que era a Lídia. O Senhor me deu. Entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu provei o que é isso, irmãos. Eu provei. Louvado seja o Senhor. Estou me alongando em coisas aqui que eu não preparei, tá? Eu lembro que uma das coisas, nosso coração ele é tão safado, né, irmãos? Nosso coração é tão corrupto. Nosso coração é tão cheio de mistura. Eu gostava de conferência, mas não era só por causa do Senhor, não. É porque ali na conferência também tinha as irmãzinhas, sabe? Então era um ambiente que por um lado você tinha ali o Senhor, mas você também ficava flertando com as irmãzinhas. E depois que eu casei, e agora, hein? Agora eu vou para a conferência, não dá mais para ficar flertando com ninguém, não. Agora eu sou casado. Mas o amor do Senhor é tão suficiente, irmãos, para ganhar o nosso coração de verdade, até mesmo aquelas misturas. O Senhor vai ganhando, vai limpando o que tem de mistura no nosso coração. E a nossa vida vai sendo mudada por esse amor. Nós que somos casados, o que é que de fato nos faz ser bons maridos e boas esposas? O que é que de fato nos ajuda a sermos fiéis? O que é que de fato renova o nosso desejo de estar junto? O que é que renova no nosso, até mesmo os nossos afetos? Eu estou falando agora pelo nosso cônjuge mesmo. É o amor de Deus, irmão. É o amor do Senhor. Ele faz coisas tão grandes na nossa vida que renova mesmo, renova o interesse. O mundo ele prega relacionamentos descartáveis. O mundo ele grita hoje para os jovens e até para os adultos, para os casados. Experimenta o que é relacionamento aberto. Irmãos, isso é o mundo, isso é ensinamento de demônio nos nossos dias. A maneira de Deus se relacionar não é dessa maneira descartável. A maneira do Senhor se relacionar é com aliança. E uma aliança eterna. Ele é aquele que ama até o fim. Com quem que a gente aprende essas coisas? Se não for com o Senhor. Como é importante nós tocarmos nisso, como eu vos amei. Amados irmãos, vocês amam a igreja? Os irmãos amam a igreja? Por que nós amamos a igreja? Porque Cristo ama a igreja. E esse é o mandamento, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Nós amamos a igreja porque Cristo, Ele ama a igreja. Como é importante nós aprendermos essa lição, irmãos. Jesus, Ele repetiu essa lição para Pedro quando Ele ressuscitou, perguntando para Pedro 3 vezes, você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Então, apacenta os meus cordeiros. Paulo, o maior teólogo de todos, ele não escreveu uma teologia sistemática, mas ele escreveu 13 cartas. Os irmãos percebem que isso envolve relacionamento, isso envolve amor. E João, o discípulo amado, o apóstolo do amor, é tão difícil selecionar algo que ele fala a respeito disso, mas 1 João 4, 7 e 8, ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmãos, nós temos aqui uma evidência da regeneração. João, ele diz que aquele que é nascido de Deus ama. Essa é uma evidência da nossa regeneração. E ali em João 13, Jesus disse que todos iriam nos reconhecer como discípulos dele se acontecesse o quê? Se nós de fato amássemos uns aos outros. Nós temos aqui então uma evidência do nosso discipulado. Não é só uma questão de nós sairmos gritando para o mundo que nós somos cristãos. Não é só uma questão de nós sairmos gritando para o mundo de que nós nos tornamos filhos de Deus e de que nós somos discípulos de Jesus. Mas tem algo que convence até mesmo o mundo de que nós somos discípulos do Senhor Jesus. É algo que expressa isso. É algo que faz as pessoas verem Deus. É algo que é capaz até mesmo de mudar um coração ateísta. O amor de Deus. Irmãos, eu vi isso acontecer. Eu dei aula para uma menina que se dizia ateia. Já contei isso para os irmãos outras vezes, lá em Limeira. Ela se dizia ateia, alguém que não acredita em Deus. E aí, eu lembro de ter tentado conversar com ela, mas sem sucesso. Daí eu saí da escola, a gente tinha lá aquele tempo de oração, e 1 ou 2 anos depois eu voltei lá para Limeira, a gente retomou o tempo de oração, de leitura da palavra, e aí essa menina que estava lá ainda fazendo ensino médio, eu tinha conhecido ela no 1º ano, agora no 3º ano, e a gente começou a ter um encontro lá, quem que aparece? Essa menina que se dizia ateia. E aquilo ali me impressionou tanto, eu perguntei, ela chamava Ana, né? Terminou lá o nosso tempo. Ana, o que aconteceu? Eu estou muito feliz de te ver aqui, eu lembro que você se dizia ateia, por que agora você está aqui e tal, né? E o semblante dela durante a reunião já era outro. Daí ela me contou o que aconteceu. Ela falou, comecei a namorar um menino, ele me levou para a igreja, por causa dele eu fui. E daí, teve um dia lá que tinha uma irmã da igreja com câncer. E no final, os irmãos fizeram um apelo para depois do culto fazerem uma roda e começaram a interceder para que Deus curasse aquela irmã. E todos os irmãos ali chorando e orando por aquela irmã, eu vi Deus ali. Os irmãos percebem, irmãos, o amor, ele revela Deus. O amor mostra que Deus está naquele lugar. E quebra até mesmo um coração ateísta. E dobra. Amados irmãos, que o Senhor possa nos ensinar esse amor. Meu tempo está acabando. Eu queria falar só mais 2 coisas. Primeiro, vamos lembrar do fruto do Espírito? Lá em Gálatas 5 nós temos as obras da carne e temos o fruto do Espírito. Nós estamos falando aqui sobre amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Lá em Gálatas 5, 22, 23 nós temos, mas o fruto do Espírito é, o primeiro item é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmãos, você já parou para olhar para esses itens do fruto do Espírito? Vou citar alguns aqui, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Vamos ficar com esses daqui.
Você percebe que esses frutos do Espírito não é para você guardar para você mesmo? Você precisa de longanimidade para você mesmo? Você e eu precisamos de mansidão para você mesmo. É para mim mesmo que eu preciso de mansidão? Eu preciso de bondade para mim mesmo. E você percebe que até mesmo a maioria desses itens do fruto do Espírito não são para Deus? Será que Deus precisa que nós sejamos longânimos com Ele? Será que Deus precisa que nós sejamos bondosos com Ele, que nós sejamos mansos com Ele? Isso é algo que dá para considerar sim. Mas você percebe que a maioria dos itens do fruto do Espírito não é nem para eu guardar para mim mesmo e nem é para o Senhor, mas é para eu dar para quem? Para o próximo. Ainda queria terminar dizendo para os irmãos que o amor não é apenas um sentimento, o amor é uma pessoa, Deus é amor, e o amor, ele é prático. João nos apela para nós não amarmos só de boca, não só de língua, mas de fato e de verdade. Lá em Tiago 2, 15 e 16, Tiago diz assim, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual que é o proveito disso? Que o Espírito Santo te faça lembrar nessa noite, se você não tem lá um tênis, um sapato, guardado lá no seu guarda-roupa, já faz tempo sem uso. Que o Espírito Santo te faça lembrar, se você não tem lá na sua casa uma roupa guardada já faz anos sem uso. Irmãos, nós estamos vivendo dias de dificuldade financeira. A gente às vezes só brinca. A gente fica fazendo piadinha com o preço do café, mas será que tem gente que não tem café mesmo para tomar, irmão? A gente faz piadinha com a picanha, mas, irmãos, que a gente possa ir além dessas gracinhas carnais e a gente possa ser tocado até mesmo pelas necessidades reais do próximo. Mateus 25, Jesus diz assim, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro, me hospedaste, estavas nu e me vestiste, estive enfermo e me visitaste, estive preso e fostes ver-me. Nós estamos falando de algo que acontece hoje. Esse texto ele é maravilhoso, porque nós vemos aqui que a cabeça sofre pelo corpo, nós vemos aqui que Jesus, ele é um com os seus pequeninos, um com o seu povo. Irmãos, e nos nossos dias, será que Jesus está enfermo e nós não fomos ver ele? Será que Jesus tem nos nossos dias andado nu e nós não demos nada para ele vestir? Será que Jesus nos nossos dias tem passado fome e nós não temos dado nada para Jesus comer? Porque ele usa aqui a primeira pessoa, ele diz, eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede. Será que nos nossos dias Jesus tem passado sede, irmão? E naqueles dias alguns vão dizer para ele, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando que te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Então o rei, ele responderá, em verdade eu vos afirmo que sempre que vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste.
Jesus passa fome quando o seu povo carece de pão, ele passa frio quando os seus pequeninos passam frio. E olha as coisas que o Senhor, ele ensina aqui, irmãos. Talvez a coisa esteja difícil para a maioria de nós, mas o Senhor é fiel e cuida de nós. Nós estamos vivendo dias aqui que o preço do combustível está caro, o preço da comida está caro, está tudo caro, não é? Talvez eu não tenha condição de estar ajudando como eu gostaria de ajudar outros. Mas você percebe que tem coisas que o Senhor pede para nós que é muito prático e muito simples, está ao nosso alcance. Por exemplo, irmãos, quando ele diz assim, estive enfermo, ele não diz assim, estive enfermo e vocês não vieram me curar. Estive preso e vocês não vieram me libertar. É isso que ele fala? O que ele fala? Estive enfermo e não vieste me visitar. Talvez você não tenha condições de ajudar outros, ajudar os pequeninos, fazer o bem para aqueles que são da família da fé. Mas será que visitar é algo que você pode fazer? Um certo membro uma vez disse para um ministro da palavra: irmão, foi um bom sermão aquele que você pregou ontem sobre o céu, mas você não nos disse onde é que fica o céu. E daí esse irmão respondeu: eu sou grato pela chance que você está me dando de te dizer agora. O céu, ele fica lá no topo daquela colina. Um membro da nossa igreja está lá, acamado, com febre. Seus 2 filhos estão deitados e doentes numa outra cama. Não há sequer um carvão, um graveto, uma madeira, e nem farinha, nem açúcar, nem pão na casa. A irmã está lá sozinha. Se você comprar 5 shillings no valor dessas coisas e dizer a ela: irmã, eu trouxe essas coisas no nome do Senhor Jesus, e com a sua Bíblia em mãos, ajoelhar e orar, se você não encontrar o céu antes de sair de lá, então eu pago a conta de tudo que você gastou. No dia seguinte, o irmão disse: irmão, eu vi o céu, e eu estive 15 minutos naquele lugar. Os irmãos entenderam, irmãos? Para encerrar, como é maravilhoso nós lembrarmos de João 3,16. Parece que é um texto que ecoa no nosso coração tantas vezes, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, esse é o amor de Deus, que não dá para expressar em palavras. Então o que é dito aqui é que Ele nos amou de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é maravilhoso nós sermos lembrados disso, que Deus amou ao mundo de tal maneira. Mas o que o Espírito Santo está querendo nos lembrar nessa noite, irmãos, uma vez mais, é aquilo que está escrito lá em 1 João 3,16. Vamos ler lá? Eu sei que muitos chamam João 3,16 do coração da Bíblia. Se João 3,16 é o coração da Bíblia, tem uma artéria que sai ali em 1 João 3,16. Vamos ler juntos para terminar? Amém? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida. Cristo deu a sua vida, e nós devemos dar a nossa vida. Irmãos, nós somos egoístas, nós amamos o conforto, né? Nós temos dificuldade, irmãos. Será que se a gente for examinar nós mesmos aqui, como que nós estamos em relação a amar uns aos outros, que nota que você daria para você? Não precisa responder, não.
Não precisa falar não, tá bom? Mas que nota que você daria para você mesmo nesse mandamento que o Senhor tem nos dado? Irmãos, nós gostamos num dia como esse de ficarmos bem quietinho na nossa casa. Nós gostamos de ficar no nosso quarto com um ar-condicionado, quem tem, ou pelo menos ali debaixo do ventilador. Mas e se o Senhor nos lembra de alguém? Se o Senhor nos pede um pouco, irmãos? Quantas vezes é difícil daí atender a isso que o Senhor pede? Talvez o Senhor te faça lembrar num domingo como esse de um irmão e coloque no seu coração de ir atrás desse irmão. Talvez, irmãos, a gente resista um pouco, porque está tão quente nesse dia aqui, e é tão bom ficar na minha casa, ficar com a minha Netflix, ficar ali com o meu ar-condicionado. Mas quando a gente lembra do amor sacrificial do Senhor, irmãos, o Senhor, Ele se sacrificou por cada um de nós. Isso é algo que quebranta o nosso coração. O Senhor não tinha onde reclinar a sua cabeça. Teve uma vez que Jesus pegou os discípulos e quis levar eles para um lugar para descansar. Só que daí o que aconteceu? Os irmãos estão lembrados? Uma multidão foi atrás. Os irmãos estão lembrados disso? Conseguiram descansar? Não conseguiram. E o que com frequência nós ouvimos falar do Senhor Jesus é que o coração dele se enchia de compaixão, porque ele olhava para aquelas multidões como ovelhas exaustas, aflitas e sem pastor. Amados irmãos, que o Senhor possa conquistar o nosso coração e que por meio do Espírito Santo Ele possa infundir em nós algo do grande amor que só Ele tem. Irmãos, isso que nós somos convidados a dar não é algo que nós temos em nós mesmos, mas é algo que nós temos recebido do Senhor. Nós somos ruins para perdoar, nós somos ruins para dar, nós somos ruins para dedicar tempo para fazer o bem. Só que quando eu olho para o Senhor Jesus, como eu sou quebrantado. Porque Ele é aquele que me ensina o que é perdoar. Ele é aquele que me ensina o que é se sacrificar. Ele é aquele que me ensina o que é dar. Louvado seja o Senhor. Que nós somos convidados a dar é aquilo que nós já temos recebido. Amém? Vamos orar uma vez mais para encerrar? Lembrando os irmãos que nós vamos ter dia 23 um encontro aqui. Nós vamos receber os irmãos de Nova Odessa, de Campinas e talvez até de outras localidades. E nós vamos ter uma reunião às 9h30 da manhã nesse dia. E teremos um almoço, que será lá na chácara da igreja, e nós deixamos ali sobre o gasofilácio uma lista. Os irmãos que quiserem participar, está ali para colocar o nome, quantidade de irmãos que vai participar, adultos, quantidade de crianças, e para o serviço de crianças está lá também, crianças de 4 a 10 anos, pedimos para os irmãos preencherem, tá bom? É isso. Para esse almoço, é carne bovina, 1 quilo de carne bovina por família, não precisa trazer fruta nesse dia. É isso, né, Paulo? Mais alguma coisa? Não? E, se possível, contra filé. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por esse tempo de comunhão. Ó Senhor, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, Senhor. Nós vivemos em um mundo que está se esfriando, que está cada vez mais gelado quanto ao amor, mas nós não queremos sofrer com isso, Senhor. Nós não queremos estar nessa frieza uns com os outros. Nós estamos aqui aos seus pés, Senhor, clamando a Ti que o Senhor derrame mais do seu amor nos nossos corações. Nós não estamos aqui satisfeitos,
Talvez nos sintamos até como um aluno que pega uma prova que foi mal, que tirou uma nota ruim. Senhor, talvez muitos de nós estamos aqui nessa noite deficientes quanto a essa matéria do amor. Senhor, que o Senhor possa restaurar o seu amor nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa nos capacitar com o seu amor. Que o Senhor possa nos dar experiências nessa semana, Senhor, nos fazendo lembrar que o Senhor é aquele que nos amou, que o Senhor é aquele que nos ama. Ah, Senhor, queremos conhecer e experimentar o seu amor no nosso viver diário. Por meio do Espírito Santo, Pai, faça isso nessa semana. Que o Senhor possa renovar em nós o melhor amor. Nós pedimos também por esse país, por essa nação, clamamos a Ti pela Sua misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil. Senhor, tantas coisas aconteceram nesses últimos dias. Oh, Senhor, tantas coisas terríveis têm sido praticadas nessa nação, que ofendem a Sua santidade. Oh, Senhor, mas que o Senhor possa se lembrar daqueles que são Teus nesse país, Senhor. Que o Senhor possa continuar avivando a Sua igreja para que nós sejamos capazes de fazer a diferença no nosso trabalho, entre a nossa família, que outros possam ver o Seu amor em nós e reconhecer que de fato nós somos discípulos do Senhor. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada irmão e irmã aqui, o Senhor possa abençoar cada família aqui, o Senhor possa abençoar o casamento, que o Senhor possa abençoar os nossos filhos. Nós consagramos a nossa casa ao Senhor. Senhor, pedimos pelas escolas também, oramos ainda pelo SESI, pelo Ribeiro e pelos ITA, Senhor. Que o Teu Espírito possa estar se movendo nessas escolas, guardando de todo mal, guardando do avanço da iniquidade e visitando corações para salvação. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. O Senhor é aquele que é fiel de geração em geração. Aleluia, Senhor. Aquilo que o Senhor tem feito por gerações, o Senhor continua fazendo. Nós Te adoramos por isso, Senhor. Continua fazendo. Continua alcançando para Ti aqueles que o Senhor deseja alcançar. Nos despeça em paz, nos leva em segurança para os nossos lares. Amém.